no São Paulo, será ele o substituto de André Silva? Falando no atacante do São Paulo, né, o André Silva, será que teremos uma reviravolta? Parece que sim, rapaziada. Ótimas no... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vai ser votado o fundo de investimento de Cotia. O fundo de investimento de Cotia, no qual tem a gestora também do FDIC fazendo Galápagos. Só que a FDIC, Zanqueta, como é que funciona isso? Não é FDIC, é um outro fundo, você pode pesquisar aí, é um FIP. No caso, o São Paulo vai fazer um outro tipo de fundo, que é um FIP. Aí você procura, pesquisa e você se informa. Aí você vai falar assim, mas Zanqueta, falaram que era cortina de fumaça. Então vou votar fumaça no Conselho de Administração, vou votar fumaça no Conselho Deliberativo e vamos votar fumaça. E o dinheiro que vai para São Paulo também deve ser fumaça, porque assim, tudo é fumaça, tudo é cortina. Então, assim, o que eu peço para vocês é o seguinte, quando a gente está todo dia aqui, a gente é cobrado porque, obviamente, tem as responsabilidades da informação. Porém, existem essas pessoas que falam que o Antony ia ser jogador do São Paulo no passado, tem essas pessoas que ficam plantando nome de jogador, ficam dia e noite falando do canal dos outros porque não tem conteúdo, ficaram falando durante meses que era mentira esse assunto do Marinax, que o São Paulo tinha tomado o chapéu, que o São Paulo não ia mais fazer o fundo de Cotia, que São Paulo só estava inventando isso para descarregar em cima do torcedor, fazer o torcedor de otário, mas agora foi marcada uma reunião no Conselho de Administração oficialmente para votar um fundo. A Galápagos, um fundo que gere bilhões, está envolvida nesse FIP. Então, amigo, eu vou falar uma coisa para você. Pode botar a fogueira que quiser, pode fazer a mentira que quiser, mas hoje é o dia, se você é um cara sério, você vai nesse cara, nesses canais, nessas pessoas que mentem para vocês, enganam vocês, você vai falar assim, você mentiu meses para mim, você foi um canalha, você disse o tempo todo que o Zanqueta estava mentindo e os caras marcaram a reunião no Conselho de Administração. E agora tá todo mundo confirmando que vai ter a votação. Eu já vi ontem vários veículos confirmando, vários, inclusive veículos que batem, que dão porrada na gestão. Aí o discurso mudou. O discurso mudou. O discurso agora não é mais aquela cortina de fumaça. O discurso agora é outra mentira. O discurso agora é que o São Paulo está vendendo a base. Porque os caras têm sempre que criar um mote. Então, assim, não caia nas mentiras das pessoas. Você pode detestar o Júlio Casares, o Belmonte, a gestão. Você pode falar assim, eu odeio os caras. Ponto. Agora, pensa, usa a sua cabeça. Não seja como esses caras que têm um cérebro de caramujo. Não seja como esses caras que têm menos QI do que uma esponja. Você tem que pensar com a sua cabeça e ser inteligente. Você não precisa confiar no que eu estou falando. Você tem que pesquisar e se informar. Então você tem que tentar entender que essas pessoas que passaram meses dizendo que as pessoas mentiam para você, que era cortina de fumaça, vocês têm que parar para pensar agora e falar o seguinte, esse cara mentiu durante meses para mim. Agora esse cara está dizendo que o São Paulo está vendendo a base. O Zanqueta que falou durante meses que ia ter o projeto que agora está sendo votado. Quem será que está falando a verdade? Então eu vou me informar. Eu não estou dizendo para você acreditar 100% em mim, estou dizendo para você se informar. Mas estou dizendo para você cobrar este vagabundo que mentiu durante meses para você que não era verdade. Chegou a hora de você chegar lá para fazer isso. Chegou o momento de você fazer essa cobrança. São Paulino Nortista chama o Capelo para debater finanças. Podemos chamar o Capelo, só que não sei se o Capelo gosta muito de mim não, tá, o São Paulino? Ele gosta de uma ala da ala que gosta de criticar sem muita argumentação, mas eu posso falar com ele, posso ver, tenho amigos em comum que de repente podem fazer essas coisas todas. Então, esse vídeo de hoje é para explicar para vocês até onde eu posso sobre as coisas da votação do fundo, que não é um fundo igual ao FDIC, é um FIP, e vocês vão ver o Conselho de Administração votando, eu acho que aprova no Conselho de Administração e no Conselho Deliberativo do São Paulo, aí é uma outra história. Aí a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que passe, pode ser que não passe, eu vou torcer para que passe. Por quê? Porque hoje, o que eu vi é o seguinte, depois do discurso de cortina de fumaça de ser mentira, passamos à questão de o São Paulo está vendendo a sua base. Aí voltamos àquele discurso tosco
de um ano atrás de que São Paulo estaria vendendo sua base. Então, eu sugiro a você o seguinte, além das informações daqui, procure uma pessoa que entende. Você vai falar assim, Zanqueta, o que é um FIP? Aí você vai pesquisar, você tem o Google, você tem pessoas que você pode consultar. O que é um FIP? Então, você pode chegar e perguntar o que é um FIP para você fazer a sua informação, para você se ligar, para você ver se o FIP é uma forma de participação em ativos em que você pode ter recompra, que você pode fazer. É como se fosse uma mini SAF, tá? No meu entendimento, esse conceito é meu. Meu entendimento é assim, é uma mini SAF dentro de uma business unit. Caraca, Zanqueta, você já fala isso para a gente há 1 ano e meio. 1 ano e meio que eu falo sobre esse assunto. O São Paulo criar mini business units dentro do São Paulo para começar a trabalhar. E uma delas seria Cotia. Você começar a fazer esse investimento, o São Paulo recebeu o aporte através do FIP. Mas, Zanqueta, o São Paulo não ia fazer uma spin-off junto com o Marinax? Relembro vocês, já disse há alguns meses a respeito do seguinte. A spin-off do São Paulo com o Marinax, ela não foi adiante por conta de insegurança jurídica, porque foi um formato nunca antes executado no Brasil. Primeiro, por conta do São Paulo ser um clube, um modelo de mudança de presidente, de clube, de assembleia diferenciado que colocava em risco o grupo do Marinax. 2, o próprio São Paulo não tinha tantas seguranças exatamente pela modelagem. Então, o que o São Paulo fez? Disse isso para você há meses. O São Paulo mudou a terminologia e mudou o procedimental, transformou em parte operacional referente ao que São Paulo mudaria. Aí o Marinax, o grupo do Marinax, através do Marinax, tinha que aprovar uma nova metodologia operacional do fundo. E aí eu disse para vocês há 3, 4 semanas que eles tinham aprovado o modelo operacional de modelo de fundo do São Paulo. Beleza? Então aprovaram o modelo operacional de fundo do São Paulo e deram continuidade. Você vai falar assim, mas Zanqueta, o que vão votar no Conselho de Administração amanhã, então? O que vão votar no Conselho de Administração amanhã é o fundo administrado pela Galápagos, que é o FIP, relacionado a Cotia. E o Marinax, onde entra nisso? O Marinax entra nisso depois do fundo aprovado. Ou seja, o São Paulo aprova o fundo, o São Paulo fecha o acordo com o fundo, que é o FIP, com a Galápagos, que não tem nada a ver com o FDIC. Você aporta dinheiro diretamente e imediatamente da Galápagos dentro do clube. Esse dinheiro vai imediatamente para o cofre do clube do São Paulo. E o Marinax tem um MOU com o São Paulo assinado, que é um pré-contrato, no qual ele tem prioridade de investimento. Se ele quiser fazer essa prioridade de investimento, o São Paulo consegue chegar e botar ali a faixa dos seus 100 milhões de reais, mais ou menos, que é o que eu ouvi. Uma coisa de aproximadamente 100 milhões de reais para ter a prioridade no clube. Ou seja, o Marinax, paga 100 milhões para ter prioridade, colocar um diretor, colocar um scout, colocar uma estrutura, uma infraestrutura dentro de Cotia e passar a ter voto nas decisões do clube como sócio minoritário das decisões da base. E por isso que eu digo para vocês que eu considero como uma SAF. Por quê? Apesar de não ser uma nova empresa, uma sociedade anônima do futebol criada, que é a sigla da SAF, o grupo dele passa a ter participação nas decisões diretas. Ou seja, se você pegar um menino como o Ângelo, por exemplo, receber uma oferta de pinga e receber uma proposta de fora, o cara vai chegar e falar, nem fudendo, se você for vender por essa pinga, eu mesmo compro aqui mesmo e levo ele embora. Então já muda totalmente o cenário. Então não tem nada a ver com base, tem a ver com você trabalhar com um parceiro que vai te aportar dinheiro inicialmente, você vai ter mais poder de compra, você vai ter mais poder de movimentação, você vai conseguir movimentar a compra de jogadores, você vai trazer jovens talentos, que hoje em dia é o que mais rende capital, você vai fortalecer sua categoria de base, vai subir os meninos com mais potencial para o profissional e o seu profissional vai ter jogadores de mais qualidade. Com isso, você vai movimentar mais dinheiro, vai vender mais dinheiro, vai movimentar mais capital, vai ganhar mais capital, vai investir mais dinheiro de novo e você vai ter um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso no qual você tinha antes de você ter que vender garotos baratos para poder alimentar as despesas da instituição. Então, esse círculo virtuoso é o pensamento que o São Paulo tem. A grande diferença é, mentiram para você durante meses dizendo para você que era cortina de fumaça. E esta merda vai ser votada amanhã no Conselho de Administração. E o que eu peço para você é que você seja justo. Do mesmo jeito que você me cobrava aqui
sobre a continuidade, o andamento, o avanço das coisas, que você cobra esse vagabundo, ou estes vagabundos que mentiram, esses canalhas que inventaram para vocês, que era cortina de fumaça e alimentaram isso durante meses, que não passaria isso, que isso não andaria, você cobre eles e fala assim, e agora que vão votar no Conselho de Administração? Quem é que estava falando a verdade, quem é que estava mentira? E depois de votar no Conselho de Administração, será repassado para o Conselho Deliberativo. Se votado e aprovado no Conselho Deliberativo, o fundo entra em vigor ainda este ano, muito provavelmente em outubro, pela projeção do clube. Em outubro, o São Paulo já pode entregar o modelo pronto para o grupo do Marinacx e falar, Marinacx, está aqui tua vez. Bota a grana no papel, injeta o dinheiro ou dá espaço para outro. Quero fazer, como está parecendo que quer fazer, que é o que eles estão dizendo. Bota o dinheiro, injeta, o Marinacx manda uma equipe de diretores, scout, infraestrutura, planejamento, tudo, para trabalhar junto com o Coty, trabalhar junto com o São Paulo, a parceria se inicia e, amigos, dali começa o que a gente acredita que possa ser uma grande virada de chave, um projeto pioneiro no mundo do São Paulo fazer uma das maiores bases do planeta e o São Paulo conseguir desenvolver o seu futebol de forma absurda e, ao mesmo tempo, gerar uma máquina de fabricar dinheiro vendendo melhor, que é uma coisa que a gente não vem fazendo exatamente. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Marcos Leonardo no São Paulo. Bora explicar essa história e entender, e vou deixar aqui para vocês. Será que será possível essa contratação? O São Paulo sim realizou uma consulta para entender mais detalhes sobre a situação do Marcos Leonardo. O São Paulo está buscando um novo centroavante no mercado, então está vasculhando, está buscando algumas possibilidades. E durante a semana veio a informação, de que o Al Hilal está disposto a negociar o Marcos Leonardo, seja em definitivo ou por empréstimo, porque o atleta não faz parte dos planos, ele não foi inscrito na Liga Saudita, porque ele já passou ali dos 22 anos, e aí ele já entraria como estrangeiro. E aí o Al Hilal mesmo, ele sendo titular, peça importante no Mundial de Clubes, preferiu a sua não utilização. Com isso, o mercado está aberto para ele, e aí o São Paulo se viu ali no direito. Preciso de centroavante, vou entender mais detalhes. Só que a consulta que foi feita já foi bem desanimadora por vários quesitos. Sim, surgiram rumores nas redes sociais, a gente conseguiu a confirmação de que ele, na infância, ele era São Paulino. É óbvio que depois ele criou uma identificação com o Santos, foi da base do Santos, passou muito tempo lá, cria esse vínculo, virou atleta profissional. Então, às vezes, a infância dele não pode acabar remetendo ao futuro ou ao presente. Mas aí o São Paulo fez essa sondagem e não viu ali uma complexidade muito grande. Primeiro, o Al Hilal pagou 40 milhões de euros para sua contratação e quer reaver um pouco dessa grana para vendê-lo. Em caso de empréstimo, tudo bem, mas aí o Al Hilal gostaria de uma taxa por empréstimo e também que alguém assumisse os vencimentos do Marcos Leonardo, que hoje está na casa de 2,7 milhões mensais. Para vocês terem comparação, ninguém ganha isso no São Paulo hoje, por exemplo. E aí, além de tudo isso, ainda tem uma forte concorrência, porque tem o mercado europeu que está de olho na sua situação. Há uma impressão também do São Paulo que, se fosse viável essa contratação, o mercado brasileiro também começaria a analisar Botafogo, Bahia, Flamengo, outras equipes que têm um poderio financeiro melhor, poderiam trazer melhores condições ao Al Hilal. Então, assim, ninguém me descartou, assim falou Alex, não vem. Mas todo mundo tratou, a gente não vai nem fazer proposta, é muito difícil, a engenharia financeira, pelo pouco tempo que tem também, até a gente conseguir montar um projeto, um plano, e aí conseguir um investidor para fazer isso acontecer, demanda muito tempo. Então o São Paulo prefere não iludir o torcedor, prefere não alimentar essa especulação e acredita que não vai acontecer. Pode ser que daqui, como o negócio acabou vazando, a Superbet se anime e fala, não, eu quero, ou algum outro investidor, ou alguma coisa pode acontecer, até porque a gente sabe, Rafael Tolói, Oscar, vários nomes recentemente foram descartados, só que aí depois a diretoria conseguiu reaver, conseguiu a contratação de ambos. Mas
o recado que fica é: não é... existe aquele 1%, mas não é muito animador essa possibilidade, então eu não contaria com a contratação do Marcos Leonardo, mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Vai que aconteça alguma reviravolta e aí esse reforço possa acontecer, mas todo mundo com que eu conversei afirma que o negócio é bem difícil, muito por conta de todas essas mazelas que a gente conversou. Você acha que seria uma boa contratação? Acho que seria perfeito, acho que se encaixaria como uma luva, né? Ele chegaria, inclusive, para ser um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, mas, infelizmente, a realidade está batendo na porta, né? De nenhum caso onde tenha tido um tratamento conservador que tenha dado certo. Aí isso até falou dele mesmo, né? Que ele evitou uma cirurgia fazendo isso. Eu falei, cara, mas a proporção é muito pequena. Eu não sou médico, claro, tô falando como torcedor aqui, mas toda vez que a gente escuta falando, um tratamento mais conservador ao invés de cirurgia, a impressão que passa pra gente que tá de fora, né, Fê? É muito aquela coisa assim, o cara vai ficar nessa daí, aí vai chegar num ponto lá que vai ter uma conclusão que não vai funcionar e ele vai ter que operar, como é o caso do Lucas, que ele volta pro DM, agora para um cronograma, segundo o São Paulo, que é para um cronograma de recuperação, que já estava previsto e tal, mas pra gente que tá aqui do lado de fora, a impressão que dá é que assim, cara, o Lucas vai acabar tendo que operar e esses 4 meses aí que ficaram parados foram para um espaço que não serviu para nada. Isso comentário de leigo, né, Fê? Mas a impressão que passa é essa, né? Exatamente, Senna, exatamente. Eu não tenho formação nenhuma para saber se foi certo, foi errado o tratamento do Lucas, mas que ele não tá 100%, eu acho que isso é muito claro. O jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, da ida, da volta, a gente vê que, não sei se é uma limitação do próprio corpo, não sei se é mental, porque a gente sabe, quando você se machuca, você vai ficar receoso de fazer algumas coisas. Então, não sei se é uma limitação do corpo dele, não sei se é algum receio que ele tem de dar explosão e tudo mais, mas uma coisa para mim é clara, que ele não tá 100%. E isso me deixa com um pouco de medo. Porque, cara, o São Paulo é um com o Lucas e é outro sem o Lucas. O São Paulo evolui muito com o Lucas e é uma lesão muito complicada que afeta o arranque do Lucas. E, cara, o arranque do Lucas é o que faz o Lucas Moura ser o Lucas Moura. Então, é muito complicado. Dá medo, né? A gente lembra no jogo da ida, quando ele ganhou uma bola de cabeça e botou a mão no joelho, caindo no chão. Falei, meu Deus do céu. Dá um medo, dá um aperto no coração. A gente espera que ele volte 100% de fato para esse jogo contra a LDU, para as quartas de final da Libertadores. Mas a impressão que dá é essa mesmo, Senna, que o natural sem cirurgia pode não ser talvez o que melhor afete o jogador, que melhor trate o jogador, eu não sei. Eu não sou um médico, eu sou apenas um jornalista e torcedor de São Paulo e eu quero ver o Lucas Moura 100%. E a gente vê, depois de um não processo de cirurgia, que ele não está 100%. Eu espero que volte ao que a gente sabe como é o Lucas. A gente sabe tudo que o Lucas propõe para o jogo, agrega no jogo do São Paulo. Mas hoje, eu acho que é claro que ele não está 100%. Eu espero que para esse jogo da volta, ele consiga sim ser o Lucas Moura. Mas dá um pouco de medo, né, Senna? Porque é final de carreira, já é um cara com idade avançada. Então dá um aperto no coração de falar, caralho, será que ele vai acabar um pouco mais cedo do que a gente esperava? Será que ele não vai conseguir voltar a ser o que era o Lucas do ano passado, por exemplo? Não muito tempo atrás, do ano passado, do pré-lesão. Isso dá um pouco de medo, fico um pouco receoso. Tomara que ele consiga voltar 100%. E que, porra, é o que eu falei, o São Paulo com o Lucas e sem o Lucas é um time completamente diferente, sabe? Exato, a gente tem até os números do Lucas esse ano aqui, né, Renan? 17 jogos em 25, né, 2025. 17 jogos, 4 gols marcados, 1 assistência, 11 finalizações a gol, 3 grandes chances criadas e outras estatísticas aí. É um cara que, sem dúvida nenhuma, é um diferenciado no elenco, né? E a gente, infelizmente, hoje, os 2 caras diferenciados que a gente tem no elenco, que seriam o Lucas e o Oscar, as esperanças do ano hoje não entram em campo, não estão em condições,
e complica bastante, porque qualquer time do mundo sem seus dois principais craques, claro, né, sentiriam bastante, mas o São Paulo com um elenco ainda desequilibrado, sente o dobro, né, Renan? Cara, e pouco tivemos juntos, né? Durante a temporada toda, né? No que de fato importa dentro da temporada, nós tivemos esses dois jogadores juntos. E eu concordo, Senna, eles são diferenciados, cada um com a sua característica. Para mim, o Lucas, em forma, tá entre os 3 melhores jogadores jogando no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Lucas, em forma, para mim, ele joga mais do que esse Samuel Lino, que estão babando os ovos do cara. Puta, desculpa, não podia te falar isso. Tá certo. Estão bajulando o cara. O Lucas, em forma, o Lucas joga 10 vezes mais que o Samuel Lino. Com todo respeito ao rapaz, tava no Atlético de Madrid, top. Né? Então, isso incomoda pra caramba, cara. E quando você olha do ponto de vista esportivo, incomoda muito. Quando você olha pro financeiro, os 2 maiores salários do elenco, e eles não jogam juntos, cara, né? Eles que poderiam ser um diferencial mesmo, poderia ser aquela cereja do bolo de um time competitivo e que tem esses 2 caras para decidir, e a gente não tem, cara. E a minha perspectiva, repito, é de não ter os 2 juntos. Por quê? Aí tem uma outra explicação. O sistema a estrutura tática do Crespo é de muita intensidade física. Hoje é impensável os 2 estarem juntos dentro do campo. Pela questão física, pela questão da imposição, pela questão de ter que correr atrás do adversário, porque é o esquema do Crespo, é de correr. Categoria. Todos sabem da situação grave aí da lesão de André Silva, né? A informação que tinha chegado ontem apontava que ele teria que passar por uma cirurgia. O centroavante rompeu o ligamento cruzado posterior e sofreu um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Como não rompeu o ligamento anterior, é possível que ele volte a jogar mesmo sem operar, tá? Apesar da possibilidade, a cirurgia ainda não está descartada por completo. Clubes, jogadores e os médicos estão discutindo qual a melhor forma de fazer esse tratamento, se conservador ou se tem uma intervenção cirúrgica, né? André Silva, enquanto não resolve essa situação, já iniciou o tratamento de recuperação no Refis Plus. A informação que chega, rapaziada, é que ele só passará por cirurgia se ele, André Silva, decidir fazer. O clube deixou nas mãos dele, André Silva, para decidir se vai ou não fazer a cirurgia, tá? Enquanto isso, ele continua fazendo tratamento até resolver essa situação. Será que ele consegue voltar a jogar ainda esse ano? Não sabemos, né? Se não fizer a cirurgia, até que é possível, mas é um risco muito grande, tá? A ver, vamos aguardar. O São Paulo também atualizou as situações aí de outros jogadores lesionados, como é os casos de Wendel, Arboleda, Hugo e Caleri. O Wendel integrou parte dos trabalhos com todo o grupo, trabalhou com bola. A Arboleda deu sequência à transição com a preparação física. Hugo e Caleri fizeram atividades com a fisioterapia, incluindo etapas no gramado, tá? São Paulo volta a campo nesse sábado contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro às 9 horas da noite. Depois deste jogo terá pausa para a data FIFA, né? E aí o Tricolor terá um respiro para recuperar os lesionados, né? Como o Wendel, o Arboleda, Marcos Antônio e também o Lucas Moura. Esse quarteto aí tem grandes chances de retornar após a data FIFA, já no jogo contra o Botafogo no dia 14 de setembro pelo Brasileirão, e aí já ganhar ritmo pro jogo da Libertadores no dia 17, salvo engano, contra a LDU lá no Equador. Que jogos pelo clube. Pois bem, o Cedric vinha sendo fortemente criticado por parte da torcida, né, influenciadores, jornalistas, etc, até porque parte da torcida achava que a gente tinha o Cafu antes do Cedric chegar, né, que é o Igor Vinícius, né, foi pro Santos. Enfim, a organizada do São Paulo Dragões da Real foi na contramão das críticas. Em uma postagem nessa semana, eles destacam ali o equilíbrio do Cedric Soares e a bela partida que ele fez contra o Atlético Mineiro no Morumbi na último domingo, né? Abre aspas para as palavras aí da Dragões oficialmente. Acredito eu que ninguém quer ou torce para nenhum jogador do São Paulo ir mal, ou por ter uma convicção, ou pelo simples fato de estar certo. A cada jogo pegar no pé, com razão, da torcida e por merecimento do jogador por estar mal,
mas enaltecer quando vai bem, quando acerta e quando faz uma grande partida. Por isso estamos vindo aqui equilibrar e ser sempre sensato. Que grande partida fez o Cedric contra o Atlético Mineiro, bem na marcação, e talvez tenha feito sua melhor partida desde que chegou em relação ao apoio pela lateral. Parabéns, Cedric Soares, pela partida. Fecha aspas. O que você achou aí da postagem no comentário ali da Dragões da Real? Comente aqui abaixo a sua opinião, né? Pelo São Paulo, o Cedric fez 35 jogos, não marcou gols, né? E ele deu 2 assistências. Não é um primor de jogador, nunca foi, nem na Europa ele foi, mas é muito útil, né? Principalmente na parte defensiva. Além disso, tem muita liderança, experiência e tem lá suas qualidades técnicas, viu, rapaziada? Ele acerta cruzamento, pelo menos. Bom, o Cedric tem contrato com o São Paulo até o final de 2027. A chegada do Mailton dará um auxílio e um alívio pro Cedric, né? Que estava sendo muito exigido porque não tinha outras opções, então ele jogava muitas partidas em sequência, o que não é bom pra idade dele, tá com 33 anos de idade, né? Enfim, eu gosto do Cedric, tá, gente? Eu não acho ele craque, não, mas ele tá bem longe de ser um bagre, como tem gente pintando ele, né? Bem longe, inclusive. Enfim, como que você avalia a passagem de Cedric Soares pelo São Paulo até esse momento? Comente aqui abaixo a sua opinião. Bom, o São Paulo está no mercado em busca de um novo 9, isso não é novidade pra ninguém, vários nomes já foram especulados, ventilados, o São Paulo já fez contato por alguns, né, outros foram oferecidos, enfim, faz parte. E teve um jogador que rolou muito burburinho em volta dele, eu tive que trazer aqui, eu tento trazer aqui pra deixar bem claro, tô falando do Daverson, que está no Fortaleza, ele que foi afastado nos últimos dias pelo técnico Renato Paiva. Até por conta disso, ele é um alvo fácil no mercado da bola, né? E vendo essa situação, parte da torcida do São Paulo pediu a contratação de Daverson no tricolor. Daverson que tá com 34 anos e tem contrato com o Leão do PC até o final do ano que vem. Atualmente, ele tá avaliado em 500 mil euros, segundo o transfermarket.com. Apesar de estar afastado e tal, e ser um alvo fácil no mercado, o Daverson não será contratado pelo São Paulo. O centroavante não está nos planos da diretoria tricolor. O Jorge Nicola, inclusive, fez um vídeo e falou sobre isso, dizendo o seguinte, abre aspas: o São Paulo já está no mercado em busca de um centroavante, mas posso garantir que Daverson não é um alvo, fecha aspas. O Barcelona monitora Nicolas Bochart, lateral esquerdo da base do São Paulo. Com 17 anos, o jovem possui contrato com o tricolor até outubro de 2026 e a multa rescisória do vínculo está estipulada em 60 milhões de euros. Cerca de 385 milhões de reais na atual cotação. Mas não é só o Barça que acompanha o garoto. O Stuttgart da Alemanha também demonstrou interesse. Bochart foi relacionado pela primeira vez ao elenco principal do São Paulo recentemente, ao lado de outros jovens promissores como Pedro Ferreira, Igão e João Pedro. O técnico Hernan Crespo optou por levar a garotada para o jogo contra o Sport, já que priorizou o duelo seguinte pela Libertadores contra o Atlético Nacional. Apesar de não ter entrado em campo, a tendência é que o lateral esquerdo ganhe mais minutos no Brasileirão enquanto o time segue firme no torneio continental. E aí, torcedor, voltando a falar sobre Daverson, você acha que o São Paulo fez certo em não contratar o atacante? Comente aqui embaixo a sua opinião. E para você que ficou até aqui, não se esqueça de clicar no link abaixo na descrição ou no primeiro comentário afixado e adquira o e-book A História do São Paulo das origens aos dias atuais e conheça absolutamente tudo sobre o tricolor paulista. Os maiores craques, a história por trás dos bastidores das maiores conquistas. Curiosidades jamais reveladas pela imprensa que vão mudar a maneira como você ama e torce pelo São Paulo. Não perca essa oportunidade exclusiva do nosso canal. E faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro.